ali fora. E aí esses caras não envelhecem, né? A real é essa. O cérebro parece que outra frequência. Você tá sempre tentando criar alguma coisa nova. Mas, resumo da ópera com relação a esse assunto, eu acho que a nossa geração, as pessoas que se propõem a produzir alguma coisa e falar com alguém, que seja colegas de trabalho, né? Às vezes eu impacto alguma pessoa e essa pessoa vai impactar ali 10, 15, 20 colegas de trabalho. Tá ótimo isso. Resolveu. Você não precisa fazer vídeo no YouTube, podcast, etc, pra tirar essa diferença. Então, as pessoas estão mais inclinadas a falar sobre esse assunto. As pessoas perceberam que o modelo previdenciário, ele é um modelo que não vai se sustentar. E é muito simples de você entender, né? Então, assim, não tem como matematicamente você sustentar esse sistema. E as pessoas acordaram para isso e perceberam que existem veículos de investimentos que vão permitir você criar uma renda passiva. Então, a nossa geração está fazendo esse papel. Bom, voltando então agora à sua pergunta. A questão de fundo imobiliário entrou na minha vida ali perto dos meus 30 anos, quando eu já tinha um volume de capital bastante razoável e gostava dessa ideia de dividendos, gostava dessa ideia de renda. Eu já tinha uma certa independência financeira, porque eu comecei a investir muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, e eu queria uma certa recorrência de rendimentos, né? Bom, eu fiz naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, né, YouTube, enfim. E eu fiz então um contato com uma pessoa, que até hoje eu sou grato a ela e eu falo isso publicamente. Ele já esteve comigo em vários eventos. E eu falo, Sérgio, beleza? Assim, você vai ter que ouvir essa história várias vezes. Porque eu acho que gratidão no nosso meio é difícil às vezes, né? Porque é um meio em que o ego fala às vezes muito alto, tudo. E eu gosto desse jeito mais simples, eu gosto desse jeito de reconhecer as pessoas, de valorizar as pessoas. Então eu sou muito gentil no meu canal, eu gosto muito de falar com as pessoas de uma maneira gentil, porque eu acho que, cara, tá todo mundo no mesmo nível, no mesmo barco, enfim. E o Sérgio Beleza me deu essa atenção há 12 anos atrás, fez uma ligação para mim, me explicou o que era fundo imobiliário, eu comecei a investir. Só o aspas, só. Quem é Sérgio Beleza? Só pra galera saber. Tá bom, Sérgio Beleza foi uma das pessoas, porque foi um grupo de pessoas, mas ele foi o interlocutor dos primeiros fundos imobiliários no Brasil. Então ele é o marco zero do fundo imobiliário. Ele se diz, então eu posso falar, ele se diz o dinossauro porque o fundo imobiliário começou... inclusive uma pessoa interessantíssima para você fazer um podcast. Acho que vale muito. Ele tem muita história para contar de como faz essa ponte aí que a gente faz questão de trazer ele aqui, com cara, certeza, pra prestar essa reverência. Então, com certeza. E ele foi o marco zero dos fundos imobiliários. Várias outras pessoas participaram junto com ele, mas ele foi o interlocutor, né? E ele me deu essa atenção, eu comecei a investir. Quando eu vi que realmente esse negócio de rendimento mensal era fantástico, né? Até uma brincadeira que eu falo que dizem que o Einstein falou que juro composto é a maior força do universo. A oitava maravilha do mundo. A oitava maravilha do mundo. O nome do meu curso é por conta disso, chama A Única Verdade Possível, porque essa frase do Einstein é a base. Então, dizem que foi ele, outros falam que não foi, enfim. Se não foi, é genial. Devia ter saído da boca do Einstein. Se não fosse, deveria ter sido ele, né? Mas eu brinco muito, eu falo que se o Einstein voltasse, ele ia refazer a frase, né? Que juro composto é a maior força do universo, especialmente em fundos imobiliários. Por quê? Porque assim, ele com certeza ia criar uma fórmula sintética para provar matematicamente que o fluxo de caixa mensal, ele potencializa o juro composto. Porque quando você compra um CDB que vai vencer em 5 anos, você tem juro composto, né? Óbvio. Com certeza. Com certeza. Só que quando você compra uma carteira de fundos imobiliários que paga rendimento todo mês, e todo mês você consegue comprar as melhores oportunidades, você potencializa, é um nitro. E ainda o atrelado a imóvel que está reajustado pelo menos pela inflação, mais ou menos, né? E de alguma forma ele te protege, né? Se você tem uma carteira de fundos de papel, a gente pode até falar sobre isso, ela também vai jogar a inflação para você ali no mês. Mas onde eu quero chegar? Que o fluxo de caixa mensal, ainda mais no caso de fundo imobiliário, que por lei ele tem que distribuir 95%, então é fluxo de caixa na veia, todo mês. Ele potencializa o resultado. E aí eu fui me envolvendo com fundo imobiliário até que eu comecei a ter um capital praticamente todo alocado em fundo imobiliário e eu comecei a ir para São Paulo para conhecer os gestores, para conversar com os gestores, para saber quem estava cuidando do meu dinheiro, né? E em paralelo a isso, eu comecei a dar aula numa pós-graduação que é uma pós-graduação que ela tem franquias no Brasil inteiro. Então eu viajava Brasil afora
e chegava lá, começava a falar de fundos imobiliários com as pessoas, e como o público-alvo dessa pós-graduação era desse curso que eu dava, né? Aula, até hoje eu dou aula com relação a esse assunto, tem muito engenheiro e arquiteto. Então tinha muitas pessoas que construíram os imóveis, ou reformaram aqueles imóveis, ou conhecem uma história para contar. Então imagina eu estar em João Pessoa, e eu falava de um fundo imobiliário que tinha um ativo. Não, conheço. Ah, professor, vou te levar lá. Então acabava a aula. Cara, aí é uma oportunidade realmente incrível. Aí não, né? mas o mais bizarro é que eu começava a conhecer os imóveis e quando eu conversava com os gestores, eu conversava com as pessoas, era um diferencial absurdo. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ir lá em Fortaleza conhecer o imóvel, ir lá em João Pessoa conhecer o imóvel, ir lá em Porto Alegre conhecer o imóvel. Quase ninguém, sendo bem honesto. Quase ninguém. E eu viajava o Brasil todo e tinha a oportunidade de falar sobre isso. Pois bem, eu fui direcionando e fui me especializando e fui cada vez mais ficando próximo da indústria de fundos imobiliários, né? Então isso foi acontecendo naturalmente. E obviamente uma coisa que eu aprendi é que círculo de competência é fundamental nas suas escolhas na sua vida. Quando você entende qual que é o seu círculo de competência e você se identifica com ele, você não precisa ter pudor nenhum em fazer as escolhas relacionadas ao seu círculo de competência. Então hoje, apesar do meu patrimônio estar todo alocado em fundo imobiliário, quando eu digo todo patrimônio de renda variável, todo patrimônio, já respondendo a sua segunda pergunta, todo patrimônio aplicável, né? Porque eu tenho, obviamente, uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, que aí fica em renda fixa normal. Mas o que está aplicado lá no meu home broker, vamos falar assim... Tá tipo 99% fundo imobiliário. É fundo imobiliário, entendeu? Então, dentro da minha carteira de fundo imobiliário, eu consegui criar a diversificação que eu precisava.